Vai para a casa. Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu já tô Aqui o terreno da minha casa. Tem que eu tô caindo. Emagrecido. Então, Tem achou que flor minha dentro da vida minha estaria em casa. perigo. Aí contei Eu sobre as amei ideias esse malucas estilo de novo. nutrição da minha mãe. Até falei sobre o nutricionista, o Arnold Ehret do século XIX, e Calma. o que eu comia por causa dele e como eu estava me sentindo. Mas eu não queria causar problemas para minha mãe. Então, convenci a senhora Craig a guardar segredo. Aqui. Ela prometeu, mas em troca me fez prometer que eu jantaria todos os dias na casa dela, enquanto minha mãe estivesse trabalhando. Claro, topei. E, pra ser honesta, fiquei muito... Pela primeira vez nos últimos 2 anos, comecei a me sentir normal. E a minha aparência até melhorou. Era porque meu corpo não desconfiou de nada. E eu torcia para que nunca descobrisse. Um dia, ela veio trabalho. Do ônibus escolar para a casa da senhora Craig. Depois de ir pela nossa casa, ela me viu. A senhora Craig abriu a porta. Minha mãe passou por ela rapidamente e entrou na cozinha. E me viu de frente para um prato cheio de comida. Rosinha montada. Gritou de volta, dizendo que ligaria para a polícia para denunciá-la por colocar minha vida em risco. Até que minha mãe ficou com medo desse risco. Sim, na casa ela me chamou de traidora e disse que eu era igualzinha ao meu pai. Mas não me proibiu de ir até a casa da vizinha para almoçar ou jantar. Bem, esse é o fim da minha história. Não sei como resolver essa situação com a minha mãe. O que você acha Gente, que eu devo vou ter que fazer? achar Escreva algum mais. conselho pra mim nos Ou isso ou mais comentários. pedra. Gente, tá bonito. Que eu tô falando. Paredão. Aí, Tá ficando bonito, pois já tá ficando na estrutura, sabe? De uma casa bem bonita. Na escola, cerca de um ano atrás. Curso eletivo de psicologia. Pra falar a verdade, pensei que na escola eram só as pessoas que tinham um parafuso a menos e os nerds. Mas descobri que não era tão ruim assim. Havia mesmo alguns malucos e nerds por lá. calma aí, Mas o gente. professor era interessante e até um pouco engraçado. E conheci uma menina legal na segunda aula. Era a Sabrina, como você já deve ter imaginado. Eu nunca tinha visto aquela garota antes na nossa escola. Ela tinha mudado de casa. A dela era bem longe, em um bairro não muito próspero. Mas a Sabrina tinha conseguido. E como eu disse, ela morava longe, e por levar uma eternidade para chegar à escola, acabava passando algumas noites lá em casa. Não nem um pouco. Ela, por sua vez, também gostava deles. Mas Bem, sabe, quando eu saía da sala com o telefone Eu e deixava quero- a Sabrina tomando chá com os meus pais, ela não me dava aqueles olhares implorando para eu salvá-la. Pelo contrário, parecia que realmente parecia pelo que conversavam. Queria ter participado daqueles papos. Para falar a verdade, até tentei tirar vantagem do fato de para a Sabrina para convencê-los a fazer algo que eu queria. Pouco tempo atrás, conheci um cara chamado Mitch. De motoqueiros da cidade e apaixonado por seu hobby. Aí, entendi que se quisesse me aproximar dele, precisaria de uma moto. Além disso, depois de andar pela primeira vez na garupa dele, me apaixonei por velocidade. Por aquela sensação de liberdade. E Mas, aí, gente. senti Eu tenho meus queria ter uma moto também. E até tinha um plano para conseguir isso.
Nosso vizinho, o Sr. Wojnowski, estava vendendo a moto dele, pois já fazia um tempo que estava juntando poeira na garagem. Eu não sabia como estava o estado dela, mas o Sr. Wojnowski me assegurou que ela só precisava de uma visitinha ao mecânico para fazer uma revisão e voltar à ativa. Eu quis comprá-la, mas minhas economias com a mesada não davam. Eu tinha que convencer meus pais a me ajudarem a fazer aquele negócio. A Sabrina entendeu tudo perfeitamente. Errado. Depois de conversar com a Sabrina, meus pais me proibiram inclusive de pensar em motos. Eles disseram que eram muito perigosas, embora antes daquela conversa não tivessem nem contra o Mitch. Mas então eles também me proibiram de vê-lo, alegando que era uma má influência para mim. Eu briguei feio com meus pais e parei de falar com eles. Na verdade, nós nos falávamos só quando a Sabrina vinha nos visitar. Quando ela ficou sabendo sobre o nosso conflito, disse que estava surpresa com o comportamento dos meus pais, com aquela inconsistência toda e aquelas proibições esquisitas, e que ela era praticamente uma adulta. Plenamente com a minha amiga, mas não tinha dinheiro para comprar uma moto, e o Mitch já não queria mais sair comigo. Sabe, antes disso meu relacionamento com meus pais nunca tinha sido ótimo, mas também não era frio. Eu sempre achei eles normais. E agora, por algum motivo, nossa relação começou a se deteriorar muito. Nós sempre estávamos brigando por alguma coisa. Eu dizia um monte de coisas ruins para os dois, das quais me arrependia depois, mas eles também eram muito severos comigo. Foi graças a Sabrina que consegui suportar aquele período turbulento. Ela começou a passar minhas noites em casa, e quando estava lá, consegui aliviar aquele clima pesado. Nós até sentávamos juntos à mesa, mas eu permanecia calada, ouvindo meu pai e a Sabrina conversarem com entusiasmo sobre cinema experimental. Antes, eu nem tinha ideia de que os dois adoravam aquilo. Já eu não entendia nada, então, de modo geral, sempre achei aquele assunto terrivelmente chato. Mas eu estava tão magoada com meus pais que até cheguei a pensar algumas vezes que a filha deles, não eu. E aí, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Eu saí de casa. Não saí correndo para morar nas ruas. Simplesmente me mudei para a casa da minha tia. Meus pais nem se importaram. Meu pai até disse que a minha partida faria bem a todos. E minha mãe acrescentou que eu já era uma adulta. Já estava na hora de cuidar da minha vida. Pronto. Passa para um lugar diferente. Ajeitei minhas coisas na casa da minha tia. Pois é, no meu quarto. De casa, porque a avó dela tinha ficado muito velha e começado a se esquecer das coisas. Então era bem difícil para minha amiga morar com ela. Afinal, ela precisava estudar muito, já que precisava tirar boas notas para a bolsa de estudos, uma vez que não tinha condições de pagar uma faculdade. Calma aí, gente, minha bateria já tá acabando. Tô tendo que acabar logo o negócio. Já tô calada. Tranquilamente e sorriu apenas com eu sabia que essa se foi uma excelente ideia, pois o bairro é horrível. Assim, estava em péssimas condições. Bom tempo, caminhando todos os detalhes. Tinha medo deles, eu estava com medo, era daquele lugar. Quando finalmente me aproximei da porta, bati.
faleceu. Gente, eu acho que eu vou conseguir Sabe, fazer uma ela não parecia estar casona. gaga. No começo, fiquei com medo, pois lembrei do que a Sabrina havia dito sobre a avó dela, e eu não queria entrar naquela casa escura e meio abandonada. Mas minha fé nas palavras da minha amiga estava desaparecendo. Os olhos daquela senhora eram lindos, embora parecessem tristes, muito tristes. Aceitei o convite e, sabe, lá dentro tudo era bem diferente do que eu havia imaginado. Tudo era barato. Contou que os pais da Sabrina tinham partido quando ela tinha apenas 2 anos de idade. E não, eles não tinham morrido, apenas fugiram, deixando a menina para ser cuidada pela avó que tinha. E durante toda a vida, a Sabrina sonhou com uma coisa só: ter pais bem-sucedidos e carinhosos. Ao mesmo tempo, não amava a avó. Diversas vezes. Agora que a minha amiga estava mais velha, aquelas brigas constantes tinham dado lugar à indiferença. Mas a frieza da neta é que magoava aquela senhora. Por algum motivo. O pior é que ela nem tentava encontrá-los. Em vez disso, procurava aconchego na família dos outros. Nos meus pais, você entende? Meus pais. Aí, minha ficha Eu acho que vocês caiu. estão conseguindo ouvir a Sabrina TV, mas manipulou não estão me cuidadosamente ouvindo, todos os né? meus desentendimentos e brigas Tão com calado meus que eu pais. tô. Em vez de conversar com Eu eles acho como que eu o pedia. negócio que vocês estão ouvindo é minha Fez TV isso pra melhor. tomar meu lugar na minha família. Parece loucura, mas é só lembrar de tudo que contei até agora. Já montou o quebra-cabeças? Eu só não entendo uma coisa. Por que meus pais traíram? Por que 9, deixaram a maníaca 9, maluca tomar meu lugar na vida deles? 3, Será que eles me odeiam? Eu não 15, acho que 16, tenha sido uma 17, filha tão má assim, mesmo perdendo para a perfeita 19, Sabrina. 30. Depois de falar com a avó Por aqui, então, bye!